Pessoal, boa noite. Nós vamos fazer uma revisão geral da aula que trata sobre gestão do conhecimento corporativo e os desafios do mundo contemporâneo. E é bastante interessante esse tema porque nós falamos que mundo contemporâneo é esse hoje, né? E quando nós pensamos em mundo contemporâneo, o mundo de hoje, o mundo atual, o que está acontecendo hoje no mundo, nas organizações. E a discussão começa do seguinte pressuposto, né? As consequências da pandemia do Covid-19 deve ter provocado forte impacto na sociedade e no mercado, obrigando empresas e organizações a mudanças drásticas para se adaptar ao novo contexto e mesmo sobreviver. Então, quando eu penso em mundo contemporâneo, nós temos uma crise mundial, planetária hoje. Estamos, acredito, saindo dessa crise, mas estamos dentro dela ainda. E quando eu penso em impacto drástico nas empresas, aquelas empresas que não foram obrigadas a fechar as portas, porque muitas delas no mundo inteiro foram obrigadas a fechar as portas, e aquelas que não foram a fechar as portas e interromper suas atividades, na verdade, estão tendo que aprender a trabalhar de forma diferente e criar novas formas de atuação. Esse é o desafio do mundo contemporâneo. As empresas que conseguiram sobreviver a essa crise foram obrigadas em tempo recorde a se adaptar às novas mudanças, né, aos impactos de mercado. E na verdade, as empresas elas estão acostumadas, estão organizadas para executar bem, mas nem tanto para aprender a criar. Né? As empresas foram criadas para produzir, mas para aprender a criar, isso é um outro quesito. Nós estamos num novo modelo de gestão há algum tempo já, que o conhecimento tem muita valia dentro de uma gestão, mas o impacto do mundo contemporâneo hoje, quando eu penso em pandemia, ele veio de uma maneira, de uma rapidez assustadora, que fez com que as empresas ou se adaptam a esses novos desafios ou ficam para trás. Então, aparentemente, essa questão de aprender a criar, essas duas atividades nunca predominaram na rotina de uma empresa, nunca. Aprender e criar, né? Mas são fundamentais para a transformação que se fez ainda mais necessária a partir de agora. Que agora é esse, a pandemia. Então, a gestão do conhecimento nesse contexto, ela emerge, na verdade, como uma capacidade organizacional imprescindível, crucial, tanto para a resposta imediata em meio a esse turbilhão, quanto para a criação de um novo patamar de gestão para o futuro. Então, as mudanças que ora as empresas foram obrigadas a realizarem, elas vieram para ficar. Por exemplo, o modelo home office, né, foi um desafio. Nós somos obrigados a aprender a trabalhar com home office. Esse trabalho remoto, esse trabalho trabalhando sozinho muitas vezes. Esse modelo veio para ficar, né? Ainda estamos no meio da crise, talvez no final dessas turbulências, eu acredito, né? Mas já é possível identificar alguns dos desafios mais importantes que a maioria das organizações está enfrentando e vai enfrentar ainda. Esses desafios são tanto de ordem regulatória, por exemplo, normas e leis, tributação, decretos, que nós somos obrigados a lidar com isso, com esses protocolos de saúde que nós não estávamos acostumados, nós fomos obrigados. As empresas foram obrigadas a se organizar em relação ao atendimento aos protocolos, aos decretos estaduais, municipais, federais, né? Quanto operacional, quadro de colaboradores reduzido, bloqueios sanitários, impossibilidade de circulação de pessoas. Olha como nós somos obrigados a lidar com tudo isso. Uma coisa que era aspectos que eram impensáveis lá atrás, as empresas foram obrigadas a lidar do dia para a noite com isso. Protocolos sanitários, decretos, redução de colaboradores impedidos de trabalhar, trabalhando em casa, trabalhadores perdendo vida, trabalhadores hospitalizados. Como é que o gestor de pessoas lida com toda essa turbulência, na verdade, né? E a questão tinha que pensar numa estratégia, na verdade. Essa estratégia, na verdade, ela passa pela revisão de planos, buscar fontes alternativas de receita,
reestruturar o negócio, apenas para citar alguns. Isso foi algumas coisas que ele coloca no texto para nós. Identificar e entender esses desafios é um dos primeiros passos para discutir as potenciais contribuições da gestão do conhecimento. Então, quando a gente pensa assim, quais que são os desafios imediatos do mundo contemporâneo hoje, pensando em crise? O mercado está oscilando o tempo inteiro, o dólar está lá em cima, o preço da gasolina lá em cima. Eu preciso primeiramente interpretar o cenário que é esse que se compõe hoje, me adaptar e aprender com esse cenário, né? Então, tinha no texto fala que uma piada muito, né, que circulou nas redes sociais no início da pandemia, né, a tão propagada, tão propalada a transformação digital aconteceu de uma forma muito acelerada, e não porque os gestores pensaram na transformação digital, a pandemia empurrou para isso. Esse vírus altamente contagioso que empurrou essa transformação de uma noite para o dia nas empresas. Se tem um lado positivo de tudo isso, essa transformação digital, tecnológica. Nós somos obrigados, da noite para o dia, a aprender com essas novas tecnologias. E por isso que o momento atual mostra, muitas vezes, que as mudanças são imprevisíveis. Eu não posso prever mudanças. Ninguém estava prevendo, no final de 2019, nós teríamos uma mudança radical em menos de 2 anos. E entre esses números, né, esses inúmeros desafios que aparecem nos negócios hoje, que os negócios se enfrentam, ele ressalta a elevada incerteza no mercado. Nós vivemos uma incerteza muito grande no mercado mundial, no comércio, né, na produção, e no ambiente em geral como um todo. A gente não sabe como que vai ser daqui a 3 meses, a 2 anos. Nós estamos sendo vacinados, o mundo está sendo vacinado, alguns países muito adiantados por conta de poder aquisitivo das grandes potências, e muitos países, né, não chegaram nem a 30% por conta de ser países muito pobres. E nós, como Brasil, nós temos aparentemente quase 70%, os dados nos mostram que quase 70% das pessoas tomaram a primeira dose. E nós temos, né, os cientistas dizem que nós teremos uma imunização do rebanho quando nós tivermos 70% com a segunda dose tomada também. Então, estamos caminhando para isso, né? Os dados mostram para nós, né? As mídias mostram para nós isso. Mas é assim, essa grande incerteza do mercado e no ambiente geral na sociedade, a necessidade de uma adaptação rápida e muito ágil, e a importância de aprender com a situação, essa é a incerteza. Então, para cada um desses desafios, a gestão do conhecimento, a gente chama de GC, tem contribuições relevantes, por exemplo. Quando eu falo assim, quais que são os desafios do negócio hoje? Incerteza. Como é que a gestão do conhecimento contribui? Interpretação do cenário. Se eu tenho uma incerteza, eu preciso interpretar o cenário, olhar para esse cenário, observar e tirar o que ele tem de potencial para mim hoje. O que eu vou lucrar com esse cenário, o que eu vou ter de prejuízo. Adaptação é um outro desafio do negócio. Qual a contribuição da gestão do conhecimento? Busca e criação de soluções. E aprendizado, qual a contribuição da gestão do conhecimento? Sistematização de conhecimentos. Se perceberem, então nós temos 3 aspectos que desafiam o negócio e temos 3 aspectos que colaboram com o negócio porque eu tenho conhecimento. Então, quando eu penso em incerteza e interpretação do cenário, ninguém teria previsto, no início do ano, ninguém teria previsto a pandemia, o seu impacto no dia a dia das pessoas, das organizações. De uma hora para outra, o planejamento ficou para trás. O que as empresas tinham planejado caiu por terra. Não dava mais para ele pensar no planejamento estratégico de um modo que ele desenhou para 2019 e replanejou para 2020. Quando veio 2020 e 2021, o que estava previsto, as empresas tiveram que revisitar seus planos estratégicos para poder sobreviver. Aquelas que não conseguiram revisitar e replanejar, fecharam as portas, né? Então, de uma hora para outra, o que foi planejado ficou para trás. Projetos precisaram ser revistos, né? E não há como prever essas coisas. As coisas vão se desenrolando. Então, as informações disponíveis hoje o autor coloca para nós que são insuficientes para definir como será o amanhã. Então, essa incerteza de mercado, esse cenário mundial que se propõe hoje,
né, de dólar em alto, o combustível em alto, desemprego, a economia tentando acelerar, mas por conta de N fatores não desencanta, essa incerteza, na verdade, aumenta à medida que os eventos locais, nacionais e globais se desenrolam. Por exemplo, o que são eventos locais? O número de pandemia, o número de infectados em cada região, em cada cidade, em cada setor, em cada empresa. Depois eu vou para o evento nacional, que é o número de infectados, de vacinados, de imunizados no país e no globo, no cenário global. Por que isso impacta diretamente? Que se eu trabalho com empresas, meu produto não fica num local específico, ele expande o mundo. Se eu trabalho com uma multinacional que ela exporta, que ela importa, o meu produto ele entra e sai do país o tempo todo, né? Ele atende um mercado muito maior. Então, essas incertezas que geram, que nós falamos que nós chamamos de interpretação do cenário. Qual a contribuição da gestão do conhecimento, né? É o processo pelo qual o ser humano cria sentido acerca do mundo que o rodeia para tomar decisões. Então, é assim. Se eu tenho conhecimento de mercado, eu entendo esse mercado, como é que está hoje, esse cenário, eu sento com a minha equipe e vou tomar a melhor decisão, né? Então, nesse alto contexto, em alto grau de incerteza, uma das contribuições da gestão do conhecimento pode ser ajudar a organização a reunir informações. Então, eu reúno informações e a partir das informações eu busco uma solução. Eu me adapto, que é outra proposta. Mais do que nunca, as empresas, seus colaboradores precisam se adaptar a um novo contexto, a um novo mundo. Não dá para a gente pensar as empresas hoje como 2019, é um outro mundo, outro mercado que está aí. A necessidade de trabalhar remotamente obriga as pessoas a conciliar demandas profissionais e familiares, isso é uma adaptação. A aprender a usar novas ferramentas, isso que nós chamamos de adaptação. E acessar documentos, pessoas e recursos de forma remota. E mesmo assumir novos papéis. Não tem como voltar mais. Qual é a contribuição da gestão de conhecimento, busca e criação de soluções? Um dos grandes potenciais da contribuição da gestão do conhecimento está em facilitar o acesso a conhecimentos disponíveis na organização para que aqueles que estão na linha de frente ajam de forma ágil e efetiva, né? Então, aquelas pessoas que estão à frente de uma empresa, elas precisam saber como é que eu vou me adaptar, como é que está a empresa e que proposta eu vou trazer para os meus colaboradores, né? Então, outro aspecto, aprendizado e sistematização do conhecimento, como é que eu aprendo. Um terceiro, ele aparece como um terceiro desafio para os negócios, aprender com a crise. O que eu tiro da crise? Estamos passando por muitas mudanças, adotando novas rotinas, tomando decisões, criando soluções alternativas. Pessoas em toda a organização estão descobrindo novas formas de trabalhar, identificando oportunidades e necessidades não satisfeitas, criando novos métodos e soluções. Estamos lidando também com a perda de acesso a conhecimentos tácitos, né? De colaboradores que não têm mais a mesma disponibilidade, ou mesmo que deixaram a organização. Muita gente se perdeu, muita gente faleceram, as empresas perderam grandes colaboradores, né? Como é que é o futuro, na verdade? O futuro é muito incerto. O conhecimento como fundamento para criar e transformar. Se eu tenho conhecimento muito real do presente, do que está acontecendo agora, eu consigo enxergar e interpretar esse cenário, eu consigo vislumbrar um futuro melhor. O que é vislumbrar? Eu consigo pensar e idealizar um futuro melhor, projetar, né? Então, após a crise, não voltaremos ao antigo normal, isso é fato, nós teremos um novo normal. Novo normal, na verdade, se refere a novas normas. A discussão atual, na verdade, não é e nem deve ser sobre como retomar novas atividades como eram antes da pandemia. A proposta não é essa. Muitas das mudanças implementadas durante o confinamento foram efetivas e já eram prometidas há muito tempo. Por exemplo, trabalho remoto, equipes virtuais, e-learning, eventos digitais devem se tornar mais frequentes, exatamente. Então, é essa a proposta da nossa aula que nós discutimos hoje, a questão de como é que eu tiro proveito de uma crise. Então, gestão do conhecimento, como é que eu vou gerenciar conhecimentos de uma empresa para ela não afundar. Eu tenho um mundo contemporâneo que está totalmente em crise de mercado, crise humanitária, crise de valores. Que desafios são esses para dentro da empresa? Essa é a proposta hoje. Obrigado.